é que assim, já começou e já está forte a tentativa de formar palanques, né? De um lado, do outro. Inclusive tem uma declaração do Eduardo Bolsonaro que está cobrando também, isso também está na Folha de São Paulo, ele cobra que quem está dentro de campo na arena política precisa estar na mesma página. Ele disse isso em relação à candidatura do irmão, o senador Flávio Bolsonaro, à presidência, né? Fazendo uma cobrança a aliados. Afirmou que integrar o movimento e permanecer em silêncio não é neutralidade, e sim uma omissão deliberada, foi o que disse o ex-deputado Eduardo Bolsonaro. O que a gente está vendo, Wilton, me parece assim um movimento muito claro de formar palanques já pelo Brasil. E ontem, por exemplo, na entrevista que deu a Daniela Lima, o presidente Lula falou muito claramente, por exemplo, de São Paulo e de Minas Gerais. Falou, olha, o Haddad e o Alckmin têm um papel a desempenhar em São Paulo. Rodrigo Pacheco, eu ainda não desisti de você em Minas Gerais, né? E fica a sensação para você, uma sensação que eu tenho, de que ao impor o nome do Flávio Bolsonaro, o Jair Bolsonaro acabou dificultando a formação de palanques? Essa é uma hipótese interessante, Mauro, porque o que acontece é que os palanques são montados muito com as chances do candidato. Se o candidato é competitivo, um candidato nacional, aí todo mundo quer colar nele. Foi o caso do Bolsonaro em 18 e em 22. Agora, com o Flávio Bolsonaro, Flávio, ele não tem os seus votos, né? Ele tem os votos do pai. Então, o que aparece agora nas pesquisas é o voto do bolsonarismo, né, que coloca o Flávio Bolsonaro, né, como um candidato competitivo. Mas nas mesmas pesquisas, a gente percebe que quando é outro candidato no local do candidato bolsonarista, eles também se saem bem, porque o voto não é do candidato, é o voto do bolsonarismo. Então, o Flávio, ele depende do voto do pai dele. E aí ele traz pouco apoio para essas lideranças estaduais. Se não for a declaração do pai dele a favor das lideranças estaduais, vale muito pouco. Por isso, até é possível que tenha essa movimentação para buscar novos apoios, né? A história do Ciro Nogueira é curiosa, até para usar em aula, né? Porque em 2018, ele foi candidato pelo PP. O PP estava na coligação do Alckmin, mas no Piauí, o Ciro Nogueira estava com o Lula, perdão, com o Haddad, né, que era o candidato. Então, a política é esse arranjo, não é uma coisa que é fechada. O PP apoia o Alckmin, então em todo lugar os líderes do PP local vão apoiar o Alckmin. Não foi o que aconteceu. Né? Pelo contrário, o que nós vimos em 18 foram diversos líderes do PP apoiando o Bolsonaro. Tanto que, apesar de ser da coligação do Alckmin e estar próximo do PT, né, o Ciro Nogueira sai da eleição e vai apoiar o Bolsonaro no mandato dele. Então, esse jogo político, né, esses arranjos políticos, eles dependem muito de lógica local, é um cálculo que essas lideranças fazem. Isso, às vezes, desanima os militantes, porque é muito mais fácil entender que eu sou de um time e sou oposto ao outro. Mas não é bem assim. Né? A conversa existe. Aliás, a política é justamente isso. Né? Essa moderação dos interesses, né? Os conflitos de interesse. Voltando à questão do Flávio Bolsonaro, eu confesso que ainda não sinto muita firmeza na candidatura dele. Né? Eu acho que ele tem muito a perder sendo candidato a presidente, mas essa é uma opinião pessoal. Talvez ele tenha ali ainda algumas cartas na manga, mas é possível que, se as lideranças políticas no Brasil não sentirem que vão ganhar com o apoio ao Flávio Bolsonaro, ele seja abandonado aos poucos. É o contrário do que aconteceu em 18, que muitas lideranças que não estavam apoiando formalmente o Bolsonaro colaram nele para tentar ir na onda do bolsonarismo e ganhar votos, como foi o Dória em São Paulo, o Zema em Minas, o Witzel no Rio de Janeiro, né? Vários colaram no Bolsonaro para conseguir ali mais votos naquela onda de 2018.
Quanto ao presidente Lula, essa indefinição de quem vai ser candidato em São Paulo, em Minas, tem atrasado um pouco os cenários. A gente não sabe direito ainda o que vai acontecer. E, aparentemente, é um jogo de esperar o adversário dar o primeiro passo. Assim que for definido um, o outro se define. Mas a gente tem um prazo, né, que é o início de abril, para que os possíveis candidatos saiam dos seus cargos ou não saiam, no caso de um governador que queira sair candidato a presidente, né? De repente o Tarcísio decide continuar como um candidato a governador, então ele não vai sair do cargo. A gente vai saber lá no início de abril. E outra coisa que a gente precisa saber também é quem é que está jogando já olhando para 2030, porque isso não me sai da cabeça. Tem muita gente já de olho em 2030. De repente, nesse momento, jogar parado, fazer uma boa bancada no Congresso, eleger o maior número possível de deputados e senadores, olhando para 2030, que é uma eleição em que Lula já não estará mais. Eu acho que esse é um cenário que tem muita gente pensando, tem muito estrategista já começando a imaginar.